Você não vai acreditar nisso. A tão misteriosa técnica inata do Ryomen Sukuna estava bem debaixo dos nossos narizes o tempo todo, nós nem percebemos. Sério, eu fiquei assustado quando notei isso que irei revelar para vocês nos próximos minutos. E caso você não saiba ou não lembre, a técnica inata do Sukuna não são seus cortes. Quer dizer, eles são também, mas meio que não são. E tudo fará mais sentido quando eu te explicar a teoria que, olha, é quase um spoiler da técnica dele. Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para fazer parte dessa escola Jujutsu do Brasil e também já deixa o like para ajudar ele a chegar em mais fãs dessa obra incrível que infelizmente vai chegando mais perto do final a cada semana. Então já ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen, hein? Porque para iniciar essa teoria, primeiro eu preciso estabelecer qual será a base dela para que seja coerente, é claro. Ela foi criada a partir de basicamente três coisas. A primeira é a relação do anjo com o Sukuna e o misterioso fato dele ser chamado de anjo caído. A segunda coisa é o significado por trás do nome e do santuário da expansão dele. E não é a famosa teoria das técnicas baseadas em comida, embora tenha algumas referências. E a terceira coisa é o Fuga mostrado ao Jogo durante o arco de Shibuya. Então, entendido isso, bora pro vídeo. Parte 1. O conceito por trás do roteiro malevolente. Santuário malevolente. Ao longo da obra e principalmente na batalha do Sukuna contra o Gojo, o santuário chama a atenção não apenas por ser um dos únicos domínios usados sem barreira através de um voto vinculativo, mas também porque ele esconde um segredo que ficou ainda mais suspeito durante a luta entre os feiticeiros mais fortes, quando o Gojo entendeu que precisava destruir o santuário porque ele tinha uma função fundamental para o uso dos cortes do Sukuna, e esse aspecto da técnica do Sukuna fica ainda mais misterioso quando vamos fundo no significado do nome da sua expansão, que tem total ligação com a sua técnica inata. Afinal, se você não sabe ou não lembra, para criar uma expansão de domínio, o feiticeiro ou maldição imbui a sua técnica inata na barreira, e é isso que vai nos permitir analisar o nome em japonês dela, Fukuma Mizushi, que tem alguns significados bem interessantes. A primeira parte, Fukuma, vem do Fukumaden, referindo-se a uma morada de demônios ou um palácio onde os demônios se escondem, e também é traduzível como pandemônio. A segunda parte, Mizushi, pode ter vários significados. Primeiro é que, considerando o primeiro prefixo como honorífico Mi, a parte Zushi do nome significa um santuário budista em miniatura de porta dupla, semelhante ao oferatório, usado para armazenar itens importantes como estátuas, sarira, sutras, comprimidos mortuários e assim por diante. O segundo significado é que existe uma palavra antiga conhecida como Mizushi do Koro, que se refere a uma seção do complexo residencial do imperador do Palácio Imperial, onde os alimentos da cozinha destinados a refeições do imperador eram trazidos para mais estágios avançados de preparação. O terceiro significado, que é um ponto muito importante, afinal é uma das teorias mais conhecidas sobre a técnica do Sukuna, é que o segundo caractere, o Zu, significa cozinha, o que fez muitas pessoas do fandom teorizarem que a técnica do Rei das Maldições é baseada em elementos de cozinha, como cortar, usar fogo para cozinhar e por aí vai, o que é uma ótima teoria, mas e se a gente for mais fundo ainda nisso? Como foi mostrado em Shibuya, na batalha contra o Jogo, antes de usar a flecha de fogo, Sukuna diz a palavra fuga, que significa abra, como se estivesse liberando algo de algum lugar, mas o que ele estaria realmente abrindo? Levando em consideração a tradução que eu trouxe agora há pouco sobre como Fukuma pode significar algo como morada de demônios ou um palácio onde os demônios se escondem, Sukuna pode estar liberando demônios. E calma, eu sei que em Jujutsu Kaisen não existem anjos e demônios de fato, e esses entre aspas demônios vão fazer mais sentido ao decorrer da teoria, então vem comigo para parte 2, o anjo caído. Quando a Hana Kuruzu aparece e nos é revelado que ela é a hospedeira de um feiticeiro antigo, o anjo, o ser que habita a feiticeira, comenta que ele quer destruir o anjo caído, que na verdade nada mais era que o rei do roteiro, o rei das maldições, o Sukuna, que ao longo de toda a obra foi ligado simbolicamente várias vezes com demônios, e desde o início, segundo a lenda, Sukuna era um demônio imaginário durante a Era Heian, possuía 4 braços e 2 rostos, mesmo que na verdade fosse um feiticeiro que causou um pandemônio ao derrotar todos os feiticeiros do passado que tentaram matá-lo e eventualmente
se transformou em um objeto amaldiçoado. E o meu ponto é, desde sempre o Sukuna é ligado a temas como céu e inferno, anjos e demônios, e até mesmo Gege Utami, o autor da obra, descreveu ele como um desastre natural no fanbook oficial de Jujutsu Kaisen. E pensando nisso, o anjo caído na religião cristã é Lúcifer, e é dito na Bíblia que antes da vinda do Senhor, do honrado, ele irá espalhar o caos na Terra. Realmente um apocalipse, realmente um desastre natural, realmente um pandemônio, que mais uma vez tem total ligação com a tradução do nome da expansão do Sukuna. E como o Sukuna simbolicamente traria o apocalipse para a Terra, como o anjo caído, ele também teria seus 4 cavaleiros do apocalipse, os entre aspas demônios, que estariam dentro do seu santuário. E digo demônios entre aspas porque ele literalmente não invoca demônios, mas as técnicas que estariam dentro do santuário simbolizariam essas 4 calamidades: a fome, a peste, a guerra e a morte. Que, inclusive, dado ao momento da obra, onde a Maki literalmente perfurou ele com a katana cortadora de almas, seria o momento perfeito para ele liberá-la. E galera, parando esse vídeo aqui rapidão para fazer um adendo, porque outra coisa que eu pensei que pode ser um simbolismo sobre as 4 calamidades é o seu número de braços, mas claro, pode ser apenas algo visual também, já que a lenda que inspira o personagem do Sukuna tem 4 braços, além de outros simbolismos com o número 4 que vocês verão ainda nesse vídeo. Mas isso foi apenas um pensamento que achei interessante trazer aqui e continua normalmente com o vídeo aí, editor. Parte 3, as 4 técnicas do santuário do Sukuna. Não me entendam errado, não é que ele teria realmente 4 técnicas inatas. A técnica seria o santuário que abriga esses 4, entre aspas, demônios, como se elas fossem técnicas de extensão que o permitem ter uma incrível versatilidade caso Sukuna queira. Então, pensando nisso, vamos para a explicação completa sobre os cortes do Sukuna, que vai servir para embasar melhor as outras técnicas e a teoria sobre as outras 3. E os cortes representariam a morte. E sabemos que o Sukuna tem 3 tipos deles: o desmantelar, o clivar e o corte espacial, ou o corte que corta o mundo. O desmantelar, ou Kai, é um ataque de corte à distância padrão do Sukuna, que normalmente é usado para objetos inanimados. No entanto, também pode ser usado contra espíritos amaldiçoados e feiticeiros com grande eficácia. O clivar, ou Hatch, é um tipo de corte que se ajusta dependendo da resistência do alvo e do nível de energia amaldiçoada para derrubá-lo de uma só vez. Porém, para usá-lo sem a expansão de domínio estar ativa, o Sukuna precisa estar tocando o oponente. Assim como vimos ele usar a técnica teia de aranha para criar um corte na forma de uma teia tocando o chão, ou mesmo tocando o peito do Itadori em capítulos mais recentes. E por fim, a partir do que ele observou do Mahoraga, que conseguiu cortar o Gojo, ele conseguiu dar uma nova instrução ao desmantelar para poder ignorar o infinito, e fez isso usando como alvo de corte o próprio mundo, transformando o corte assim em corte que corta o mundo. Então sim, ele cortou o espaço em si, e por isso o infinito é inútil nessa situação. Agora, quando falamos do santuário malevolente, a expansão constrói um ambiente centrado em torno do pequeno santuário budista que foi distorcido para consagrar demônios, é cercado por crânios e chifres de touro ao redor dela. O telhado também tem chifres emergindo dele, junto com crânios humanos pendurados. As 4 entradas no santuário são formadas por bocas grandes e grotescas, completadas com dentes e línguas semelhantes a humanos, algo que novamente pode simbolizar os 4 demônios que eu falei anteriormente. Sim, 4 tocos curtos e desfigurados, semelhantes a árvores, com galhos retorcidos, ficam em cada canto do santuário, e por isso eu teorizo que, assim como na expansão de domínio do Yuta, o Sukuna pode escolher qual das 4 técnicas será usada como um acerto garantido, mas ao longo de toda a série, na maioria das vezes, vimos esse acerto sendo usado com os cortes. Porém, no anime, ficou claro que na batalha contra o Mahoraga, ele usou a técnica de fogo no Shikigami enquanto ainda estava com a expansão ativa, o que indica que ele pode alterar o acerto garantido sem precisar expandir o domínio uma outra vez. Que agora, falando dos cortes dentro da expansão, implacavelmente, eles cortam qualquer coisa até que nada reste além de poeira, por meio dos 2 tipos de ataques cortantes do Sukuna, o clivar e o desmantelar, que só cessam quando o domínio é desativado ou o Sukuna está tão mal ferido que ele não consegue mais sustentar o domínio. O Sukuna também pode definir qual dos 2 ataques usar contra tipos específicos de alvo, como por exemplo usar o desmantelar para objetos inanimados e o clivar para inimigos com energia amaldiçoada. E como já falei anteriormente, Sukuna tem a habilidade de expandir seu domínio sem fechar a barreira para criar um espaço separado, e isso cria um voto vinculativo ao permitir uma rota de fuga do domínio, que lhe permite expandir o alcance efetivo do acerto garantido até um raio máximo de quase 200 metros. E por causa disso, ao contrário de outros domínios que operam com uma barreira e podem ser cancelados se ela for destruída, o santuário malevolente não pode ser destruído por nenhuma técnica antidomínio devido à falta de uma barreira fechada, e a única maneira de destruí-lo é ferir o Sukuna ao ponto dele não conseguir mais manter o domínio. Como eu já falei anteriormente, e como um mestre no uso da sua expansão, o santuário malevolente do Sukuna é igualmente refinado ao vazio limitado do Satoru Gojo e é capaz de derrotar
grande maioria dos domínios, com o poder de apenas 2 dedos, Sukuna cortou sem esforço um feto amaldiçoado de grau especial e o deixou em pedaços imediatamente após abrir o Santuário Malévolo contra uma Horaga em Shibuya para superar a capacidade de adaptação do Shikigami e evitar atingir Megumi Fushiguro. Sukuna usou seu domínio para desencadear uma torrente de ataques cortantes em um raio de 140 metros, estreitando seu alcance. Ele configurou o santuário para atingir qualquer coisa dentro do alcance com energia amaldiçoada usando o Clivar e usou desmantelar para objetos inanimados. Isso não somente feriu uma Horaga, mas também massacrou várias pessoas em Shibuya, uma delas sendo o Togen Inumaki, que acabou perdendo seu braço. E durante sua batalha contra o Satoru Gojo, Sukuna expandiu seu domínio algumas vezes. Na primeira vez, o alcance do santuário ultrapassou a barreira do vazio limitado durante o primeiro confronto de domínios, e com a barreira de um domínio sendo fraca a ataques em sua camada externa, o domínio do Gojo foi esmagado pelos ataques cortantes do Santuário Malevolente do Sukuna, e o feiticeiro mais forte da Era Moderna foi imediatamente atingido por seu acerto garantido. E isso só foi possível porque o Sukuna revelou poder mudar as condições do seu domínio com um voto vinculativo, como remover o efeito do acerto garantido do santuário dentro da área efetiva do vazio limitado, ou restringir seu alcance efetivo semelhante a quando foi usado em Shibuya em troca do maior poder para combater a camada externa reforçada da expansão do Gojo. Na terceira briga de domínios, devido ao Gojo também ter mudado a condição do seu domínio em resposta, as duas expansões entraram em colapso simultaneamente após 3 minutos, devido ao roteiro malevolente destruir a barreira do vazio ilimitado do lado de fora, mas Satoru Gojo mesmo assim conseguiu danificar o Sukuna o suficiente a ponto dele não poder manter mais seu domínio, e após uma breve troca física, os dois feiticeiros expandiram seus domínios ao mesmo tempo mais uma vez. No entanto, o resultado permaneceu o mesmo e os dois domínios entraram em colapso mais uma vez. Isso é basicamente tudo que temos sobre os cortes do Sukuna. Porém, seguindo com a teoria, indo para os 3, entre aspas, demônios restantes, o próximo é o fogo, que simbolizaria a guerra, onde Sukuna pode criar e manipular chamas para ataques de longo alcance, formando uma flecha. E essa habilidade excede até mesmo a do Jogo, uma maldição de grau especial que teve como seu poder principal o fogo. Mas o ponto aqui é, a técnica de corte do Sukuna originalmente possui 2 técnicas derivadas, o desmantelar e o clivar, e a partir daí ele consegue criar variações como a teia de aranha ou corte que corta o mundo. Pensando nisso, é muito provável que as outras técnicas também tenham esses 2 aspectos, e para o poder do fogo, como é a técnica que simbolizaria a guerra, além da flecha de fogo, penso que ele poderia criar uma espada feita de fogo também, ou alguma outra arma. A outra técnica que eu pensei foi o veneno, que simbolizaria a peste. Sukuna é conhecido como o senhor dos venenos e é imune a todos eles, mas o motivo nunca foi explicado, e ele ter uma habilidade de veneno escondida dentro do seu santuário tornaria isso melhor explicado. E assim como as outras 2 técnicas, essa também teria 2 técnicas padrões. Uma seria a capacidade de envenenar outras pessoas através de alguma ferida que ele fizesse com as garras que ele poderia criar em suas unhas, assim como vimos as que ele tem quando está no corpo do Itadori, o que seria um problema até mesmo para feiticeiros que podem usar técnica amaldiçoada reversa, porque veneno é um problema para curar. É só a gente lembrar de como a Uraome ficou quando foi atingida pelo sangue do Chozo. E outra habilidade de extensão dessa técnica seria a capacidade de produzir essa imunidade a venenos, o que tornaria impossível envenená-lo e o tornaria o counter perfeito contra a técnica amaldiçoada reversa. E por fim, eu pensei no canibalismo como representante da fome, porque como vimos ele fazer contra Hana, Sukuna foi capaz de mudar sua aparência e mordeu a feiticeira, e existem indícios de que ele era de fato um canibal, e existiu até mesmo rumores de que ele poderia comer alguém durante essa batalha decisiva que está acontecendo no mangá. Seria um complemento simbolicamente falando em relação à parte do nome do santuário, que significa cozinha, porque quando ele usasse todas as técnicas juntas, poderia simbolizar o banquete que o Rei das Maldições prepararia para si mesmo, o corte da carne, o fogo para o preparo e o veneno como um tempero, o banquete digno do anjo caído, aquele que irá espalhar desastre pelo mundo. Mas enfim, galera, essa foi a minha teoria sobre a técnica inata do Sukuna. O que vocês acharam? Curtiram ou não curtiram? Deixa a tua teoria aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou.